Ó Deus querido, nós chegamos aqui com gratidão, com nosso coração rasgado, confiamos no seu poder, no seu amor, o quanto somos importantes para o Senhor. O Senhor deixa claro na sua palavra o quanto somos valorosos, meu Pai, o quanto temos importância, o quanto somos importantes, meu Pai, para o Senhor. Ó Deus, tanto é que posso me lembrar bem que o único ser que o Senhor fez, a imagem e semelhança do Senhor, foi nós, foi o homem. Então, meu Deus, somos, sim, importantes para o Senhor. Por isso, meu Pai, Satanás luta tanto para desviar as pessoas do caminho certo, luta tanto para desviar as pessoas da direção certa, luta tanto para desviá-las, meu Deus, do foco, para roubá-las de todas as maneiras, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para que elas sejam fracassadas, para que elas destruam e baguncem completamente com a vida delas, meu Pai, arruinando com todo o destino. Passa do teu sangue sobre cada pessoa, Deus de Israel. Quantas pessoas que têm arruinado com a vida, arruinado com o destino, arruinado, meu Pai, por causa de tantas escolhas erradas, porque não entendem o quanto são preciosas, lavadas e remidas no teu sangue, purificadas pelo teu sangue, Pai, e se esquecem de tudo isso e não podem se esquecer. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, lava corpo e alma e espírito, meu Deus. Oh, meu Deus, que o subconsciente de cada pessoa seja lavado com teu sangue agora, purificado e limpo completamente. Deus, abençoa cada vida, que cada um possa ouvir a tua palavra e recebê-la, e que todos sejam renovados, poderosamente abençoados, meu Deus, pela direção que vão receber. Que a palavra entre, meu Deus. Está escrito ainda, Senhor, a importância em Provérbios das tuas revelações. A cada revelação, cada reunião, meu Deus, é uma revelação para a nossa vida, Deus de Israel. E eu oro para que essas revelações sejam abraçadas com poder na vida de cada pessoa. Cubra todos com teu sangue, Deus. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra cada pessoa. Eu desfaço as obras do mal, todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, obras do inferno, eu destruo no nome de Jesus agora, tudo que tem sido armado no mundo espiritual para nos roubar a nossa fé, o nosso entendimento, a visão, o espírito, roubar a vida de cada pessoa. Eu repreendo agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre cada pessoa que aqui está, sobre o nosso trabalho, a nossa reunião. Nos cobre com teu sangue. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Assuma o controle do trabalho. Manifesta o teu poder aqui. Que mentes sejam abertas. A mente é a porta do coração. Que a palavra entre e desça ao coração e fique lá. E que nenhum mal, meu Deus, tenha poder de roubar o que o Senhor vai, meu Deus, liberar para nós e que seja estabelecido em cada coração. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome, o nosso nome é escrito no livro da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, por essa porta aberta, por tudo que o Senhor tem feito, pela direção que tem nos dado. Obrigada, Deus, nós te amamos demais. Obrigada pela salvação, muito obrigada porque o Senhor nos salvou e tem nos dado a oportunidade, o privilégio de te servir e de invocar o seu nome. Obrigada, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, é mais que vencedor. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa, em nome de Jesus, amém? Cite um momento, por gentileza. Vamos voltar a falar um pouco do que falamos segunda. Fale comigo, repita comigo: obediência radical. Obediência ousada. De novo, obediência radical. Bênção radical. Obediência ousada. Bênção ousada.
toda vez que você for obediente a Deus, de forma radical, aquilo que para o mundo é uma coisa absurda, ridícula, fora de cogitação, e você decidir dentro de você, que você vai fazer o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo, na sua casa, no seu trabalho, na vida, no mundo, que você vai fazer aquilo que a palavra de Deus te ensina. Lembre-se que o temor é a alma da santidade. Então você nunca vai ser santo se você não viver cuidadosamente. Lembre-se que nós falamos isso domingo. Se você não tem temor, a falta de temor é que puxa para situações que vão arruinar com seu destino. Porque que tem muitas pessoas com o destino alterado, arruinado, porque não viveram cuidadosamente. Não prestaram atenção nas coisas que estavam acontecendo. Não levaram a sério aquilo que não estão levando a sério, muitas não levaram a sério aquilo que ouviram de Deus. Então, eu tenho outra, não está aí no telão, porque eu peguei isso agora. Eu queria ter lido outro dia, eu leio agora. Aqui em Provérbios 8, que diz assim, ó. A sabedoria está clamando. Diga, a sabedoria está clamando. Sabedoria é o quê? Fazer, diga, sabedoria. É fazer boas escolhas. Agora, não tem sabedoria sem temor. Porque se você não tem temor, você não vai fazer boas escolhas para a sua vida. As escolhas certas para a sua vida são as de Deus. As que Deus determinou para a sua vida. Você não vai conseguir fazer nenhuma escolha que presta, que vai te levar a um bom lugar, se você não tiver temor. Então, não existe sabedoria sem temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus, diz aqui em Provérbios. E que você vai se comprometer hoje com Deus, que todo dia você vai ler alguns provérbios. Todo dia, agora todo santo dia. Seja cedo, na hora do almoço, à noite, você vai ler alguns provérbios. Nem que seja umzinho. Porque é dessa forma que você vai crescendo em Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver se dá tempo de tudo. Então, olha aqui. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Ou na Almeida corrigida, e a inteligência não dá a sua voz? Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ou naquilo que eu falei outro dia, na Almeida corrigida, nas encruzilhadas, diga, nas encruzilhadas. Das veredas se coloca, ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz, a vocês homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. A sabedoria está clamando, até nas encruzilhadas da vida, naquele momento em que você está indo e agora está perdido, não sabe, perdeu a direção, parou numa encruzilhada, o que eu faço? Aquilo que você sabe que é certo em Deus. Toda vez que você estiver numa situação, nas encruzilhadas da vida,
Lembre-se que a sabedoria está clamando para que você tenha prudência, tenha bom senso, para que você faça o que é certo, diga o que é certo, em Deus. Então, nós estamos no propósito do grande e forte. Você não vai ser grande e forte fora se não for grande e forte? Então, o que está dentro de nós é muito mais importante do que tudo que nós estamos vendo aqui fora. Se nós não tomarmos uma decisão de obedecermos a Deus radicalmente, em tudo, Deus também não terá nenhum prazer em abençoar a nossa vida radicalmente. Por que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa radicalmente, se ela não obedece a Deus radicalmente? Aqui, vamos lá. Gênesis 22, 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Agora, 15. Diga comigo, pela segunda vez. Ok, pela segunda vez. O anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Ó, que forte. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito, diga comigo, que por ter feito, o que fez? Não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Por quê, gente? Então vamos juntos, porque você me obedeceu. A primeira chamada do anjo para o Abraão foi para obedecer. Diga, a primeira chamada foi para obedecer. Já a segunda foi para abençoar. E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão. Só que agora para dizer: por você ter feito o que você fez, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar sob maneira, que eu vou fazer algo radical na sua vida. A primeira chamada, de novo, a primeira chamada foi para obedecer, foi para obediência. A segunda chamada foi para abençoar. Por que algumas pessoas nunca ouvem a segunda, não tem a segunda chamada para elas? Porque elas ignoram a primeira. Elas passam por cima da primeira. Quando Deus manda elas decidirem a vida delas, tomarem decisões importantes, radicais, elas falam exatamente isso: é radical. Não é para mim. Mas Deus está dizendo, nesse tempo que nós temos uma palavra atrás da outra, que Ele quer nos abençoar de forma radical. Mas essa bênção radical, ousada, ela não tem como chegar
enquanto essa obediência radical, ousada, não for colocada em ação. Então Deus deu direção a esse homem lá atrás, com 75 anos, para romper com toda a vida que ele tinha. E outro dia eu falei sobre isso, que obediência radical. Você tem sua casa tem seu cheiro, você tem amigos, tem parentes, e chega a Deus e diz: saia do meio de tudo isso. A maioria aqui questionaria, diria: isso não vem de Deus, isso não é de Deus, como muitas vezes Deus dá direção e a pessoa simplesmente ignora, porque para ela é sacrificial demais, então ela simplesmente diz: isso não pode ser Deus, Deus não pode estar nisso, então eu não vou fazer, porque ela não quer fazer, porque demanda coragem, sacrifício, renúncia. A primeira chamada é para a obediência sempre. Por que muitos não ouvem a segunda? Porque até hoje estão ignorando a primeira. A segunda é para a bênção. Eu disse ainda na segunda, que toda vez que você obedece, vem uma bênção, vem junto. Toda vez que você obedece a Deus, uma bênção vem junto. Se você não é capaz de obedecer a Deus, como é que a bênção vai vir? Deus fez algo fora do comum na vida deste homem. Mas olha lá, vamos começar lá. Saia de tudo que você conhece. Algumas pessoas, toda vez que Deus fala para elas, é preciso que você mude o seu estilo de vida. Elas não querem mudar. É preciso que você mude o seu comportamento. Elas não querem mudar. Você tem que abandonar esses sentimentos miseráveis, esse espírito que tem te corroído por dentro. Mas elas não querem. Deus está cobrando e pedindo santidade do seu povo. Diga comigo: eu sou templo do Espírito Santo. Eu não sou uma lixeira. Alguns cristãos apoiam o pecado. Alguns cristãos, ou muitos, até financiam o pecado. Tudo que não acrescenta vai roubar o seu potencial, o melhor de Deus, aquilo que Deus tem de melhor para você. Então, quando você senta diante de uma televisão, você tem o poder, através de um controle, de escolher o que você vai assistir. O que acontece com muitos cristãos? Tudo que não presta, eles veem, eles assistem. Então, eles assistem esses reality shows nojentos. Eles deixam seus filhos verem isso. Sem contar os que assinam o canal para assistir 24 horas. Então, estão financiando o pecado. Eles assistem essas novelas imorais que glamorizam só os relacionamentos sujos, porque relacionamento correto não dá audiência. Então, ele tem que ter mentira, traição, engano, todo tipo de engano e de sujeira, para vender, senão não vende. Mas as pessoas são viciadas nisso. É a novela da tarde, as novelas da noite. Porque não tem problema, não tem, isso tudo é lixo. E você, quando você dá abertura, você está deixando
lixo entrar através da sua visão, através dos seus ouvidos. Nossos olhos e ouvidos são receptores. E você está recebendo o quê? Coisa boa ali? Não. Comida boa? O que eu falo para você sobre comer direito? Toda pessoa que ela come mal, a energia dela é baixa. Toda pessoa que só se alimenta mal, muita fritura, muito doce, muito pão, muita massa, muito isso, muito aquilo, essas coisas todas aí, a energia dela é baixa. Ela vive pesada. Ela vive cansada. Você já ouviu várias vezes, você é o que você come. É verdade, você é o que você come. Você é o que você come espiritualmente. A Bíblia nos compara com a águia, ou compara com a galinha e com o urubu. Vocês são como o urubu. Vocês são como a galinha. Não, o que diz no Isaías 40? Não só nessa passagem, mas em outras, o Senhor nos compara com a águia. Que nós vamos subir bem alto, com asas, como a águia. Então, você olha a águia, você estuda sobre a águia, você vê a águia, você acha aquilo fora do comum, você vê a Bíblia falando, quando Deus fala da águia, nós tivemos o ano da águia, de voar alto como a águia, e todo mundo encantado com a águia, queria saber da águia, porque a águia voa alto, faz seu ninho no topo da montanha, e ela é capaz de planar, é uma coisa fora do comum, e como pode uma ave tão alta e ter tanta força nas asas? A Bíblia nos compara com ela. Mas vai ver o que a águia come. Do que ela se alimenta. De comida viva. Não de comida morta. Podre. Podrificada. De carniça. De cadáveres. Como o urubu. Urubu come carniça. Cadáveres. Morreu. Quanto mais fedorenta tiver, apodrecida, mais ele gosta. Ou não é assim? Galinha come qualquer coisa. Quem já criou galinha aqui? Ela come qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu me lembro de um dia que eu corajosamente matei uma cascavel, ou melhor, mentira, jararaca. Cascavel não, jararaca. Mas é tão perigosa quanto. Matei e joguei assim no canteiro. Eu estava na chácara. Eu estava sozinha, não tinha quem podia fazer aquilo, né? Você tem que enfrentar. Matei corajosamente e joguei lá. De repente, eu estou distraído, olho lá as galinhas comendo aquela cobra. Comeram toda a cobra. Elas comem qualquer coisa. Qualquer coisa. Não importa o que, galinha come qualquer coisa. Mas vai ver se a galinha e o urubu têm o potencial da águia. Tem a força da águia. Vai ver. Pergunte se alguém um dia sonhou ser uma galinha. Eu sonho da minha vida. Se eu fosse um animal, ia ser uma galinha. Se eu fosse um animal, seria um urubu. Acho tão lindo o urubu. Nosso urubu, sabe, urubu, eu não sei, eu olho para o urubu. O urubu é uma coisa que me inspira. Eu nunca ouvi alguém fascinado pelo urubu e a galinha. Mas eu vejo pessoas fascinadas com a águia. A Bíblia fala da águia, o Senhor nos compara com a águia. Só que ela come comida viva, o resto come comida morta. Então, ninguém vai ver um urubu ou uma galinha voar com a força, a potência, a elegância de uma águia. Então, a Bíblia diz que nós nos compara com a águia. Então, não com esses bichos todos. Então, vamos ver o que come a águia. O que come o urubu e a galinha. Então, como é que você vai voar bem alto? Como é que Deus vai te colocar em lugares altos? Se você só se alimenta de lixo, de comida podre. Você só deixa entrar o que não presta. Adoro um programa de fofoca.
que fala da vida dos outros, segue algumas pessoas, a televisão tem formado o caráter delas, e não a palavra de Deus. Tem cristãos que a televisão tem formado o caráter deles, e não a palavra de Deus. Eles repetem expressões de fofoqueiros, de artistas que não estão dando conta da vida deles e eles acham que aquilo é vantagem. Eles passam por uma banca ou chegam num consultório tal, quando eles olham aquela chamada, porque cada vez que passa, para vender as chamadas nos programas, nas revistas, tem que ser aquelas mesmo que chamem muito a atenção. Então, o que era bizarro há 20, 30 anos atrás, hoje está normal. As bizarrices só aumentam. E os cristãos estão lá. Mas são cristãos, estão lá. Abrem aquela revista, veem todas aquelas sujeiras, olham para tudo aquilo, assistem todos esses programas imorais, esses filmes imorais, essas novelas imorais, é lavação de roupa suja na TV, é programas de traição na TV, é familiares indo discutir problemas de casa na TV. São coisas que você não acredita, você diz, meu Deus, é o fim do mundo. Só que está se tornando normal. Por quê? Porque as pessoas estão insensíveis a isso. Por quê? Porque quanto mais elas assistem essas coisas bizarras, esse lixo todo, isso está entrando no subconsciente delas e elas estão ficando anestesiadas. Anestesiadas, elas estão vendo normalidade nisso. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu estava em Israel, fui entrar no Museu do Holocausto, o guia disse, não vou com vocês. Eu disse, por quê, Tony? Ele disse, porque eu não quero que essas imagens se tornem comuns para mim. Eu nunca me esqueci daquilo. Eu entrei sozinha com o Júnior, com meu irmão, e ele ficou me esperando lá fora. Porque ele disse, eu vi uma vez, não vou ver duas. Porque eu não quero que isso se torne normal para mim. Pessoas que pensam, são sensatas. Isso que aconteceu com o meu país, que aconteceu com o meu povo, não pode se tornar uma coisa normal. E quanto mais eu entrar aqui e ver essas imagens, mais insensível eu vou me tornar. Quanto mais você assiste esses programas bizarros, com essas informações que você não precisa, inclusive programas de informação. Eu não posso assistir um jornal, bicho? Você pode assistir o seu jornal, seu esporte, isso, aquilo. Tem programas saudáveis ainda? Tem, poucos, mas tem. Mas dentro do jornalismo mesmo, tem coisa que você já viu que é necessário você saber? Sai daquilo, porque tem informações que não acrescentam nada. Tem programas que passam em final de tarde, que você não tem nada que ver aquilo lá. Isso vai acabando com você, vai matando o seu espírito. Ei, se você quer que Deus te levante e te leve no máximo, você voe, e o seu potencial vá ao máximo, vai ter que fazer como a águia, comer comida viva, comida boa, deixar entrar coisa boa, não coisa ruim, parar de se alimentar desse lixo que está por aí, dessas comidas podres que estão por aí. Obediência, se limpar. Como é que você vai pensar grande, envolvido com tanta coisa pequena, medíocre, bizarra? Como é que o Davi,
acabou tendo um caso e arruinando com a vida dele, trazendo uma maldição para a família. Quando ele não foi à guerra, que ele devia estar focado naquilo que ele foi chamado para fazer. E ele viu, diga, ele viu. Ele viu, ele viu. Ele viu uma mulher tomando banho. Ela era bonita, ele se interessou, ele viu. Ao invés dele, como qualquer um de nós, ter usado o controle remoto e ter mudado de canal, ao invés dele ter saído de lá, ele quis informações, mais informações, ele teve. Das informações ele mandou buscar, ele deitou com ela, ele engravidou. Quando ela engravidou, ele criou um jeito de matar o marido dela, ou seja, um abismo puxa outro abismo. Você começa a ver coisas, a se envolver com coisas, a ouvir, isso vai te levar a coisas que serão a sua ruína. Você vai estragar com o seu futuro, vai estragar com o seu destino, aquilo que poderia ser brilhante, você vai arruinar com ele. E você não precisa disso. Diga obediência radical. Bênção radical. A sabedoria clama. A sabedoria clama. Você tem um celular na mão. E o que é pior, quantos pais que dão celulares potentes e etc. Que eu não tenho a linguagem, não sou tão entendida. Para crianças pequenas. Elas baixam o que elas querem, elas fazem. Você não está vendo que tipo de videogame, que joguinho que ele está lá. Aquilo vai entrando, ela vai se tornando insensível. Insensível, um monte de coisas que você não está vendo, que ela está fazendo. O que ela está jogando no videogame? O que ela está vendo no celular, no tablet dela? Que hoje a maioria, criança de 5, 6 anos, já tem tablet. E ele baixa o que ele quer, ele faz o que ele quer. Você está vendo? Você talvez não está vendo. Você não está vendo que talvez lixo está entrando, comida morta seu filho está comendo. Podre ele está comendo. Aí amanhã ele se torna uma coisa que você não quer e vai perguntar: onde é que eu errei? Na sua omissão, na sua falta de prudência. Eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, então não tenha filhos. Eu falo isso sempre para meus filhos. Eles vão ser pais agora. Vocês têm uma responsabilidade seríssima diante de vocês. Seríssima. Porque ter uma criança é uma gracinha. Nós estamos encantados com o João que vai nascer e tal, e tudo é para o João. Só que essa é a parte divertida, mas nem tudo é divertido na criação de filho. A parte de arrumar bonitinho, compra carrinho, compra isso, e bonitinho faz isso. Ai, que delícia! Só que o dia a dia para criar é outra história. Outros 500. Se você não tiver disposição para investir. Com seriedade, tempo, responsabilidade. Você pode ter um ser amanhã com você que você não quer, que você não gosta. Fica aí na televisão, vendo o quê? Deixa a televisão de babá, ele está vendo o quê? Você já assistiu aquele desenho? Eu não tenho tempo, bicho. Ei, ele é seu filho, arrume tempo. Vá ver o que diz, o que tem por trás dessas mensagens, desse desenho. Você não sabe, você está deixando ver. Disseram que é bom, quem disse? Você conhece? O povo vende coisas como boas, e muitas vezes é comida estragada, é lixo, comida podre. E você não quer que seu filho seja uma galinha, que ele seja um urubu. Ele não foi criado para isso. Nem você. Nem você. Diga comida viva. Eu tenho que me alimentar de comida viva.
Tenho que dar comida viva para os meus filhos. Diga, Deus me compara com uma águia, com a águia. Diga, eu não sou um urubu, eu não sou uma galinha, eu não sou uma lixeira. Você é templo do Espírito Santo. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Lavado e remido no sangue de Jesus. Comprado por bom preço. Diga, preço de sangue. Aí, você vai deixar qualquer porcaria entrar? Não, tem uma coisa boa, não é tudo ruim. Ah, tá, não é tudo ruim? Escuta, pode ser que se você pegar no seu lixo lá, ou no lixo não sei quem, e começar a vasculhar, você encontre alguma coisa que não é tão ruim assim, que foi jogado lá, não é? É possível? Mas vale a pena você vasculhar no lixo alguma coisa para você comer, que tem um pedaço bom, ou alguma coisa que valha, que já foi jogado fora? Vale a pena você pegar alguma coisa do lixo? Mesmo que ainda tenha alguma coisa nele que seja bom, não vale. Não vale, então você não precisa disso, você está num outro nível. Diga, eu estou num outro nível. E Deus quer me levar para um nível mais alto ainda. Como é que você vai para um nível muito alto? Se você só se alimenta de lixo, de coisa podre. Mas o que você vê no seu computador, o que você vê no seu celular, com quem você conversa, com quem você fala, com quem você convive, com quem você se relaciona. Se você se relaciona com pessoas que vivem falando mal das outras, que são fofoqueiras, pessoas que são melancólicas, pessoas que vivem para baixo, você acha que você vai pegar que espírito? É esse. Você vai estar deixando entrar o quê? Coisa ruim. Lixo. Não foi à toa que o Senhor tirou o Abraão lá daquele meio. Porque certamente aquele ambiente não era bom para o que Deus tinha com ele e queria fazer na vida dele. E ele obedeceu radicalmente. Então todo mundo fica encantado com a fé do Abraão. Mas você está disposto a fazer o que ele fez? Porque tem parentes que não são boas influências para nós. Tem amigos que eles têm um lado que você diz, mas eu gosto dele, ele é legal, é isso e aquilo. Mas ele fala palavrões, ele fala mal dos outros, ele reclama da vida, ele vive negativo, ele tem expressões ruins que contaminam, então ele não é uma boa influência para você. Quando você deixa lixo entrar, ele vai ter que sair de alguma forma. A boca fala, o que o coração está cheio. Então, quando você deixa lixo entrar, ele vai sair. Vai sair em forma de fofoca, vai sair em forma de palavrões, vai sair em forma de melancolia, de reclamações, de murmurações. Então, você tem que decidir o que você quer para a sua vida. A vida é como uma escada, não dá para levar tudo. Não dá para a gente elevar o nosso potencial ao máximo, lidando com pessoas que não estão nem aí para uma evolução mental, emocional, espiritual. Não estão nem aí para crescer em Deus. Não levam a sério a vida delas com Deus. Não têm ambição nenhuma espiritual. O que eu disse outro dia? Você precisa conviver com pessoas que desafiem você para um lugar mais alto. Não pessoas que estão o tempo todo te puxando para um lugar mais baixo. Você precisa assistir programas que vão te levantar. Você liga o rádio. Tem coisa lá que não acrescenta, muda. Não tem nada que acrescenta, você deve ter um CD que vai te levantar. Um CD de música, um CD das pregações, ouça. Quantas vezes você já ouviu? Já ouvi esse CD algumas vezes. Então, ouça mais.
Pegue CD, tem os CDs, eu tenho os CDs que tem aqui, nós temos os CDs, se não tiver peça para fazer, baixa, tem lá, entra lá no site, baixa aquelas pregações, comece a ouvir no seu celular, comece a ouvir. Vai dormir ouvindo as mensagens. Olha que boa maneira de você dormir. Com as mensagens do lado, no seu celular, coloca lá a mensagem. Tá carregando, não tem problema, vai carregando, põe no seu criado, você apaga a luz, dorme, bota baixinho, e você vai ouvindo. Dorme ouvindo as mensagens. Enquanto você está ali escovando os dentes, se arrumando para sair, você pode estar com o seu celular ali ouvindo as mensagens. Você está se arrumando, está ali fazendo alguma coisa, dá para fazer as duas coisas. Ixi, eu faço isso demais. Às vezes eu pego mensagens minhas lá de trás, eu falo, eu não posso esquecer das coisas, eu não posso me perder. Eu não quero me perder. Eu tenho que estar ligada na palavra. Ligada na palavra, porque o mundo jaz no maligno. É muito fácil você se perder, você tem que se encher das coisas certas. A última coisa que eu faço no dia é ler a palavra. Ler a palavra. Porque eu preciso, às vezes eu fico um tempo naquela parte ali, porque eu preciso entender. Porque eu quero crescer, eu quero me encher da coisa certa, porque eu quero que Deus tenha condições de me levar para onde eu quero ir. E para onde Ele quer me levar. Acima de tudo. A primeira chamada é para a obediência, a segunda é para a bênção. Como é que você vai ouvir a segunda se você não passou por cima da primeira? Está na hora de você deletar da tua mente e da sua vida tudo aquilo que tem sido um atraso de vida. Está na hora de você fazer um inventário de tudo aquilo que você tem feito, que tem roubado a sua energia, a sua fé, o seu espírito, tem roubado o melhor de você, o melhor, aquilo que Deus quer fazer de melhor na sua vida. Cortar da sua vida. Porque você quer muito. Então, se você quer muito, você vai ter que ter uma obediência radical, disciplina. Disciplina para pensar, disciplina na vida, disciplina com Deus, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. A Bíblia fala de disciplina. Não tem avanço, não tem como você ir além sem disciplina. Disciplina. Abandona as desculpas, as justificativas e discipline-se. Você deve se disciplinar. A sabedoria clama. Tenha um bom senso. Prudência. Volta lá e leia depois em Provérbios 8. A disciplina, a sabedoria clama, certamente. Porque sabedoria é fazer boas escolhas. Só que escolhas em Deus, dentro da direção de Deus. E Deus só nos ensina a caminhar na direção certa. Ele nos ensina a fazer o que é certo. Ele nos orienta através da sua palavra. Mas você ouve aqui, está aqui nesse período, nesse tempo aqui, você está ouvindo. Aí se você não sair daqui, determinado, focado, a continuar ouvindo, a insistir, a usar o seu tempo para crescer em Deus, ao invés de você ouvir coisas que não edificam no rádio, ouça CDs de músicas que mexem. Temos tantas músicas bonitas, você pega, você pode mesmo, hoje é tão fácil baixar isso aí na internet. Eu não sei fazer essas coisas, mas a maioria de vocês sabem fazer muito bem essas coisas. Ou compre o CD, faça, não sei. Sabe, você tem que investir tempo. Eu não tenho tempo. Tem tempo para assistir o que não é bom. Tem tempo para falar no celular com aquilo que não acrescenta. Tem tempo. Se você cortar tudo isso da sua vida, você vai ter tempo para baixar as pregações, as músicas. Você vai ter tempo para preparar tudo. Toda a sua vida espiritual para quando você estiver dirigindo, quando você estiver trabalhando e tiver um tempo ali disponível no seu horário de almoço. Quando você estiver se arrumando de manhã. É ou não é? É. Só que as pessoas não valorizam isso.
Se você parasse, não, eu vou usar, em vez de eu ficar aqui nesse final de semana fazendo sei lá o quê, na televisão que não acrescenta nada, peraí, eu vou organizar minha vida espiritual, vou baixar várias pregações para quando eu estiver no carro, eu vou botar no meu celular, para quando eu tiver, eu vou ouvir música, eu vou baixar isso aqui, eu vou ouvir isso aqui, eu vou comprar, eu vou em tal lugar que vende CDs, eu vou numa livraria cristã, e eu vou pegar CDs de músicas legais, eu vou botar, eu vou ouvir isso, invista dinheiro nisso, invista tempo na sua vida espiritual, compre um equipamento que vai te favorecer você na sua vida espiritual, ouvir suas músicas, ouvir as pregações, invista na sua vida espiritual, tudo que for te levantar. Quantas vezes eu vejo as pessoas gastarem com equipamentos para usar para o pecado, para a carne, usa para a sua vida espiritual, invista dinheiro no seu crescimento espiritual, que é o que você precisa, todo o tempo, voltado para as coisas espirituais, e assim você vai crescer. Assim é que você vai avançando. Preste atenção no que você fala comigo, repita comigo, na minha boca há um milagre. Você pode trazer milagres para a sua vida com o que você fala, mas você pode trazer destruição com o que você fala. Você tem que ampliar a sua visão na vida. Se você não amplia a sua visão, a sua vida é do tamanho da sua visão. A sua vida é do tamanho da visão que você tem. É do tamanho da visão que você tem. O que você pensa? Sua vida segue seus pensamentos. A vida da gente segue os pensamentos da gente. Sem dúvida nenhuma, a gente é o que a gente pensa. Se você tem uma visão limitada, você vai ter uma vida limitada. Você tem uma visão pequena, você vai ter uma vida pequena. Você não vai sair daquilo. Nunca. Você nunca vai sair daquilo. Tem gente que nunca sai daquela mesmice, daquele mundinho, porque é a cabeça dela. Você é o que você pensa, você tem o resultado, a sua vida é o resultado daquilo que está na sua cabeça. Se a sua visão é pequena, sua vida é pequena. Sua visão é curta, sua vida é curta. Curta em termos de resultados, de tudo é limitado. Se a sua visão é limitada, tudo na sua vida é limitado. Quer ver? Diga comigo, eu devo mudar a imagem que eu tenho de mim mesmo. Diga, eu devo criar uma nova imagem de mim mesmo. Você tem que prestar atenção no que quando você olha para você, como é que você se vê? Se você não mudar essa visão que você tem de você mesmo, você não vai conseguir mudar. Você tem que olhar para você de uma outra maneira. Não, eu posso. Você tem que colocar força nisso. Quando a gente carrega dentro de nós aquela imagem de que a gente não pode, somos limitados, não conseguimos, ou porque alguém falou, porque as circunstâncias, você vai acumulando aquilo, vai deixando, e você começa a ter aquela visão. Então, você nem tem coragem de avançar e tentar alguma coisa diferente. Aí é onde as pessoas vivem arrumando desculpa. Eu não fiz porque eu não tive tempo. Porque eu ainda tenho umas coisas para resolver na minha vida. Elas arrumam uma desculpa atrás da outra, para não tomar um prumo na vida. Sabe por quê? Porque elas têm uma imagem delas. Eu não dou conta. Não adianta nem eu tentar, que eu não vou conseguir. Só que aí elas não são orgulhosas, a maioria dessas pessoas são orgulhosas, ela não vai falar para o outro. Sabe o que é? É que eu me vejo assim, um fracasso.
Não, ele se vê um fracasso. Mas para o outro, ele diz, é que eu não tenho tempo, é que eu não consigo, é que eu tenho... Cada coisa. Mas, na verdade, é que ele não acredita que ele pode fazer alguma coisa. E a gente tem que acreditar nisso todo dia. E hoje nós vamos fazer isso. Deixa eu ler isso aqui para você. Só essa parte aqui de Gênesis 15. Vou ter que ler em cima para você entender melhor o que eu vou falar. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Gênesis 15, está aqui pertinho. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo de minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, Senhor, eu sou o Senhor que te dei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Eu falei ainda na segunda-feira do Isaac, que Deus deu a ele uma direção. Ele teve uma obediência radical, porque ele creu na palavra de Deus, ele creu no invisível. Quando uma pessoa crê no invisível, ela dá condições para Deus operar o impossível na vida dela. Então, ele creu não naquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo e ouvindo só coisa ruim, mas ele focou na direção que Deus tinha dado para ele. Foi lá e semeou. E teve um resultado grandioso. Aliás, aquilo que nós falamos. Ele foi radical na obediência. Ele estava indo para o Egito, decidiu ficar. Por quê? Porque Deus deu a ele uma outra visão. A visão que ele estava tendo é que ali não tinha mais o que fazer. Quando Deus falou com ele, ele mudou a imagem daquele lugar. Ele já olhou para aquele lugar como um lugar de bênção, porque Deus disse que seria um lugar de bênção. E foi mesmo. Ele mudou na cabeça dele. Foi lá e plantou. Colheu quanto, gente? 100 vezes mais. Então, obediência radical, bênção radical. Por quê? Ele tinha uma visão do lugar. Quando Deus falou com ele, a visão dele mudou. Ele creu no invisível. Então, Deus pôde fazer o impossível. Se você não crê no invisível, Deus não pode fazer o impossível. Você tem que crer que você pode. Aí, aqui. Você vê um homem que estava no momento da vida dele chateado, desanimado. Ele falou com alguém que está assim, mas o senhor não me deu filho algum. O meu servo é que vai ser meu herdeiro. Quer dizer, está tudo parado. Não estou vendo evolução nas coisas. O que é que Deus diz para ele? O teu herdeiro não vai ser o teu servo. Mas um filho gerado por você. Agora vem cá. Saia da tenda. Olha para o céu. Lembra também que Deus havia dito para ele que os descendentes dele seriam como a areia da praia? Lembra disso? Quando Deus deu essa visão para ele, das estrelas, e Deus deu a imagem da areia da praia, Deus estava dando exatamente isso, uma imagem para ele se agarrar. Quando eu estava em casa, criando as crianças, filho doente, problemas N, eu sonhava com outras coisas. Com filho saudável, com uma vida diferente, uma vida financeira diferente.
Eu sonhava em sair e fazer outras coisas. E eu comecei a criar uma imagem na minha cabeça. Deus saindo para trabalhar, levando as crianças para a escola, saudáveis, e etc., tendo meu carro, tendo isso e aquilo. Quando eu comecei a criar essa imagem na minha cabeça, meu filho estava muito doente, os problemas eram graves, a falta de dinheiro era total. Eu não tinha nenhuma bicicleta ainda, porque depois que veio com a bênção a minha bicicleta para me ajudar a ir para a igreja. Eu não tinha nenhuma possibilidade. Mas quando eu orava, e o meu Deus é testemunha disso, que eu consegui agradecer pela vida que eu havia idealizado, criado a imagem na minha cabeça. Quando eu podia, que dava para ir fazer alguma coisa, vir alguma coisa, eu procurava imagens de vitória, de coisas bonitas, para eu colocar na minha cabeça. Então, nós precisamos ir para ambientes de vitória e ter imagens na nossa mente de vitória. Por que Deus deu essa imagem de grandeza das estrelas e da areia? Eu estava pensando isso nessa madrugada. Deus me levando para aquelas, me dando essa palavra e me levando para aquelas situações que eu vivi e que eu ficava na minha cabeça, não. Vai ser assim, assim. E eu lembro como Deus foi fazendo. Ele estava chateado. E Deus deu a ele uma imagem para ele se agarrar. Porque todas as vezes, a Bíblia não dá esse detalhe, mas dentro de mim, pelo Espírito Santo, eu creio que isso aconteceu. Que em outras situações em que Abraão se sentiu chateado, abatido, ele tinha a imagem, ele olhava para o céu e via as estrelas. Não, Deus disse que vai fazer isso na minha vida. Ele ia na praia, levantava, pegava a terra, cada grãozinho, ele olhava aquele monte e pensava, um grãozinho tão pequenininho, e Deus disse que meus descendentes serão como a areia da praia. Ele tinha a imagem. Então, quando o diabo certamente o tentava a desanimar, a se abater, a não crer, de noite ele tinha a imagem das estrelas. De dia ele podia ir na praia pegar a areia, levantar, ela caía. Pensava, meu Deus, uma mão que eu pego de areia, olha quantos grãos, imagina tudo isso. Deus falou que serão os meus descendentes. Os meus descendentes serão tantos como a areia da praia. Abraão, saia, olha para as estrelas. Você pode contar essas estrelas? Assim será a sua descendência. Nós precisamos mudar a imagem sobre nós, a imagem de tudo que nós queremos. Você precisa se agarrar ao que você quer, não o que você tem agora. Deus deu aquela imagem, e não foi à toa a imagem das estrelas. Coisa grandiosa, você pode contar? Não tem como contar. Então, essa vai ser a sua descendência. Então, toda vez que o diabo te tentar desanimar, a prostrar, a desacreditar, olhe para o céu e lembre-se dessa imagem. Vá até a praia e pegue quanta areia e veja o tamanhozinho de um grão de areia. E você vai ver, você pode contar todos esses grãos de areia, assim será a sua descendência. Deus só deu imagem de grandeza. Você está entendendo isso? Coisa grande. Coisa muito, muito, muito grande. Então, quando o diabo certamente tentava o Abraão, Abraão à noite saía da tenda e olhava, assim vai ser minha descendência, diabo. De manhã, estou abatido, chateado, acho que vou na praia, vou pegar novamente, para renovar a minha esperança. Deus deu
duas grandes imagens para ele. A do céu para noites difíceis e para o dia, para dias difíceis. Você que está vivendo um momento de dificuldade. Eu me lembro quando eu me queimei e as minhas pernas ficaram destruídas com os meus pés. Eu tinha umas fotos, eu tenho ainda, de que eu tinha ido acampar com o Osmar, e o Mu era pequenininho. Não vá acampar, a coisa mais horrível do mundo, os borrachudos comem a gente. Nunca mais fui também. Foi a primeira e última. E ali eu estava de roupa de banho, e ali estava e tal, e eu pegava aquelas fotos e olhava para elas. Eu tinha diante de mim minhas pernas destruídas e o meu pé destruído. Mas eu alimentava a minha mente com as fotos da minha perna perfeita, do meu pé. Eu posso mostrar para você meu pé, minha perna, e você não vai ver quase cicatriz nenhuma. Praticamente, você nem vai enxergar. Você não vai enxergar. E ninguém acredita que aqui eu sofri queimadura de 3º grau. 3º grau. Você não diz isso. Mas a imagem que eu coloquei na minha mente foi daquela foto. Então, você vai fazer o seguinte. Você que não está vivendo um momento saudável, você vai pegar as fotos do seu tempo saudável, as melhores fotos, e vai espalhar na sua casa. Você vai fazer como uma menina que trabalha comigo, ela tem uma questão estética que ela quer mudar. Eu disse para ela, peça para os meninos ir lá e fazer isso no Photoshop. E botar do jeito que você quer, para a gente ver como vai funcionar, e você vai começar a alimentar essa ideia e orar a Deus, para Deus te dar condições. Você não consegue emagrecer, você vai pegar as fotos de quando você era uma modelo, um paquito, uma coisa espetacular, e vai espalhar na sua casa. Essa é a imagem que você vai. Quando você olhar no espelho, você vai ver uma coisa, mas você vai ter a outra imagem na sua cabeça. Você vai alimentar a tua mente da imagem certa. É isso que você vai fazer. Você está vivendo um momento que você não está saudável, você vai pegar as fotos do tempo em que você era saudável e praticando um esporte, andando a cavalo, fazendo qualquer coisa legal, e vai botar lá. Porque aquela imagem é que tem que ficar na sua cabeça. Você tem que trabalhar com a imagem certa. Você vai sair dos lugares que só te puxam para a derrota e vai começar onde você quer. Você quer morar num lugar grandioso, é lá que você tem que visitar e ficar com aquela imagem na sua cabeça. Você quer um carro diferente, você tem que ir lá, fazer esse teste, andar, olhar, e idealizar, colocar isso na sua cabeça e ter como foco isso. Você quer alguém para se relacionar, abençoado por Deus? Já coloca lá pela fé, chama a existência o que não existe. É assim que a gente faz. Eu posso usar isso e posso te ensinar a fazer isso, porque isso é bíblico, está lá em Romanos 4,17. Traga a existência o que não existe. Compra um porta-retrato, bota de um lado a sua foto e do outro idealiza aquela pessoa que você quer naquele porta-retrato. Vai ser esse porta-retrato e coloca aqui, e desse lado, em nome de Jesus, vai estar a pessoa certa que eu sonho para a minha vida. Você tem que começar a agir a sua fé e trabalhar com a imagem certa. Mudar a imagem que você tem sobre você. Deletar da sua mente e tirar da sua boca as expressões de que não consegue, não dá, ou isso já passou de hora, ou isso e aquilo. Você tem que eliminar isso da sua vida. Em definitivo, você tem que eliminar. Você tem que criar a imagem certa, a imagem certa. Sobre tudo que você quer, na sua vida, a sua imagem, as coisas que você quer conquistar. Tem lugares que são lindos. Vai e coloque a imagem certa na sua cabeça. E tira a imagem de ruína, de coisas ruins, de decadência. Você tem que focar nas coisas certas. Com
como imaginou na sua alma, assim é. Porque toda vez que você se sentia abatido e chateado, Abraão, estrelas, praia. Opa, hoje eu não estou muito bem, deixa eu olhar um pouco para o céu. Isso é coisa grande, é o que Deus tem comigo. Hoje eu estou chateado, acho que é bom eu dar um pulo lá na praia, pegar um pouco de areia, e lembrar de tudo que Deus falou comigo. Essa é a imagem que você tem que ter, Abraão. A areia da praia e das estrelas do céu. Você está entendendo isso? É a imagem que você tem que ter. É das estrelas, que é coisa grande, e da praia, de coisa grande. Se você não colocar a imagem, uma outra imagem, da família que você quer, do relacionamento que você quer, da aparência que você quer. Crie seus meios e foca na coisa certa e seja perseverante, porque Abraão teve que ser perseverante. Mas Deus deu a ele imagens certas para que ele pudesse se agarrar. Então, Deus deu a ele a chamada para a obediência. Ele obedeceu. Ele foi obedecendo. E para cada atitude de obediência, Deus firmava as promessas que ele havia feito a ele. A primeira chamada é de obediência. A segunda é de bênção. Deus vai fazer. Na vida a gente precisa, nós estamos nesse mundo, de ter imagens para nós, às vezes, agarrar, para manifestar a nossa fé. Meu Deus, é impossível a minha descendência, a minha mulher é estéril, é impossível a minha descendência ser como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas Deus me mandou olhar para o céu e me mandou olhar para a areia da praia. É nisso que eu vou me agarrar. E a esperança dele foi renovada. E foi sendo renovada e ele creu contra a esperança. Como é que ele resistiu tantos anos crendo contra a esperança? A esposa estéril, ele envelhecendo, cada vez mais velho, ficando velho. Olhando para aquela grandeza e dizendo, Deus falou isso para mim, ele vai cumprir. Ele tinha aquela imagem para ele se agarrar. Deus falou, ele vai cumprir. Ele tinha a imagem da areia da praia, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ele falou isso para mim. Deus foi tão amoroso, que ele não só falou, ele deu a ele a imagem certa para ele se agarrar, e alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé das coisas certas, não de imagens negativas, podres, de lixo, não de assuntos negativos, não de conversas negativas, não de visão limitada. Você não pode estar do lado de uma pessoa limitada e achar que você vai ter uma visão gigantesca. Se essa pessoa não quer ampliar a visão dela, ela não quer crescer, muitas vezes esse tipo de gente quer jogar água no nosso fogo. Você está queimando por dentro, cheio de fé, cheio de esperança, e vem aquela pessoa com aquele balde de água para queimar o seu fogo, para apagar o seu fogo. Não deixe esse tipo de gente apagar o seu fogo. Muito pelo contrário. Você tem que estar unido com gente que joga mais madeira, mais incendeia mais. É isso mesmo, é para lá que nós vamos. Ampliar sua visão. Mudar a imagem. Se agarrar. Quantas coisas que eu olho para trás, que eram impossíveis eu atingir. É aquela pregação do ano passado. Tanta coisa que hoje é normal, mas que lá atrás, meu Deus, que coisa distante. Distante, coisas pequenas, até como dormir uma noite inteira.
sem ter uma criança chorando com uma febre e isso, aquilo. Coisa simples. Parecia tudo tão distante. Em nome de Jesus. Pega essa palavra hoje, com toda a força na sua vida. Vá ouvir ela novamente. Invista na sua vida espiritual. Vamos crescer. Vamos unir força. Se essa palavra entrar com a força que precisa, e se não entrou ainda, você vai ouvir ela de novo, ela vai entrar. Você tem que praticar no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, da mesma maneira que muitas vezes eu fiz nas minhas folhas os meus projetos. Eu peguei a foto de quando a minha perna era perfeita e olhava para ela e não para a perna toda destruída. Eu muitas vezes usei de fotos, de tempo bom, para me agarrar o tempo, mudar aquela visão no tempo ruim. Porque eu não quero parar, eu não quero perder minha vida, eu tenho certeza que comigo, com você, Deus tem coisas maravilhosas, Ele nos destinou para coisas grandiosas, e às vezes a gente se perde, por causa de coisas tão insignificantes, a gente estraga o destino da gente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, o único ser feito à imagem e semelhança do Senhor fomos nós. Então nós fomos criados para vitória, para coisa grande, para bênção. Você vê muita gente vivendo uma vida decadente, são as escolhas dessas pessoas. Você pode escolher ter uma vida diferente, um padrão elevado em Deus. Você pode ter uma visão diferente, um comportamento diferente, escolhas diferentes, e não arruinar com a sua vida, com o seu destino. Sabe quando alguém vem e traz para você alguma coisa, isso não tem nada demais, isso é radical, é isso mesmo, obediência radical. Obediência radical, para que eu viva a bênção aos radicais. É isso mesmo. Você tem um controle na mão. Se no intervalo de um programa do seu futebol, de um programa que é saudável para você, passa um comercial que não é saudável, você tem o controle. Por 30 segundos você pode mudar, seja radical. Seja radical. Se alguém te convidar para alguma coisa, para uma peça de teatro, ou para um evento tal, para um show, e os ingressos são caros, e tudo é caro, e isso e aquilo, se você julgar que aquilo não é bom, e você recebeu, sinto muito, eu não vou. Se você chegar lá e descobrir que aquilo não é saudável para você, você tem que dizer, não, obrigada, eu sou uma pessoa lavada e remida do sangue de Jesus, eu dou valor à minha vida, esses palavrões não vou deixar entrar, não vou ficar aqui, eu vou me levantar, e você não tem que fazer alarido nenhum, mas dentro de você, você tem que dizer, eu não vou compactuar com isso. Tem palavrões, tem cenas erradas, imorais, eu não quero isso para mim. Deus tem falado comigo sobre obediência radical, eu não vou estragar o futuro maravilhoso que Deus tem comigo, eu não vou estragar tudo que Ele tem comigo, toda a obra maravilhosa, Ele tem um futuro brilhante para mim, Ele tem coisas gloriosas para a minha vida, e eu vou estragar porque eu vou ofender alguém, porque a pessoa vai ficar chateada comigo, porque eu não fiquei com ela naquela situação, porque eu acatei aquilo, ou porque eu não quis acatar aquilo, sei lá o quê. Ela vai ficar chateada comigo. É melhor ela ficar chateada com você do que Deus. É melhor. É melhor alguém da sua família ficar chateado com você do que Deus. É melhor você tomar decisões radicais na sua vida e viver bênçãos radicais do que viver em cima do muro e viver uma vida mais ou menos mais para menos do que para mais. Porque essas mesmas pessoas que chamam você de radical
são as mesmas que chamam você de derrotado nas costas, quando você não vence. Essas mesmas pessoas que acham que você é um ultrapassado, exagerado, um fanático ou qualquer coisa, são as mesmas que criticam os seus resultados nas costas. São as mesmas. As mesmas pessoas que querem opinar na sua vida, são as mesmas que falam nas costas e criticam os seus resultados, a sua vida, isso, aquilo. Por isso você tem que ter dentro de você, eu serei um vencedor, e eu vou fazer tudo o que for necessário para ser um vencedor. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que eu posso vencer todas as coisas, então eu vou fazer tudo o que diz respeito a mim. Tudo. A sabedoria clama. A primeira chamada é para? E a segunda para? Para. Bênção. Você vai fazer uma outra imagem, você vai criar uma outra imagem de você, daquilo que você quer. Você vai sair daqui hoje decidido. Você tem alguém enfermo, ao invés de estar todo mundo lá, alimentando, coitadinho, estou falando, oh meu Deus, cara. Vá lá no porta-retrato, pega todas aquelas fotos maravilhosas, de momentos maravilhosos, espalha pela casa e fala, essa é a imagem que você vai ter daqui para frente, tá? Daqui para frente você vai se olhar, né, você vai trazer, firmar essa imagem, não essa que você vê no espelho. Porque você vai chamar a existência que não existe, você vai sair dessa situação, Deus vai te erguer e você vai viver a glória de Deus e vai testemunhar. Esse é o Espírito. Se você está num lugar feio, vá para um lugar bonito. Nós temos que estar em ambientes de vitória, em coisas grandiosas. Não em coisas que nos puxam para baixo. Se alimente de comida viva. Tenha a imagem de vitória e não de derrota. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue a sua Bíblia junto com o seu projeto. Com seus olhos fechados. Diga, eu creio em tudo que está escrito na minha Bíblia. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Pela minha fé, eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo que ela diz que eu posso. E é assim que eu vou viver. Em nome de Jesus. Com convicção. Com visão de vitória. No nome de Jesus. Não abre os seus olhos. Como imaginou na sua alma, assim é. Sua vida segue sua visão. Que visão que você tem? Sua vida segue seus pensamentos. O que é que você pensa? Diga, eu posso ver o invisível. Então eu creio que Deus pode fazer o impossível. Em nome de Jesus. Se você tem uma visão limitada, religiosa, emocional, sua vida vai ser toda limitada. Mude a visão que você tem sobre você, mude a visão que você tem sobre a sua vida. Mude a visão. A Thalita trabalha comigo, ela pegou e falou para mim assim, Bispo, eu vou levar umas outras fotos, pedi para a Jéssica pegar, que eu peguei umas fotos que estão nos porta-retratos da senhora, de 2013, que eu estava bem, no final do ano, bem magrinha, várias situações, ela falou, eu quero tirar aquilo lá que traz uma imagem ruim. Eu falei, certo, é que eu nem vejo isso, eu passo sempre correndo. Eu disse, faça isso, Thalita, faça isso. Mude mesmo. Se você passou e viu que a imagem não é boa, não pode ter imagem ruim. Só imagem boa. Nós temos que ter imagens boas.
Vamos tirar tudo que remete a coisa ruim. Abraão, Senhor, estou tão chateado, nada está acontecendo, o Senhor me fez uma promessa, o único filho, eu não tenho filho nenhum, meu servo, que é meu filho, nada aconteceu ainda, não. Escuta, teu servo não vai ser o seu herdeiro, que talvez é o que o diabo tem colocado aí na sua cabeça, vai ficar assim, que vai ficar assim, saia, olhe para o alto, vou te dar uma imagem para você se agarrar. Uau! Se isso não estiver mudando a sua vida, eu nem tinha a experiência que eu tenho com Deus hoje, e eu estava lá com o meu pé todo queimado, a minha perna, e eu peguei aquelas fotos de quando eu tinha ido acampar, e olhava para elas e dizia, Senhor, eu não quero a minha perna deformada, eu não quero. Eu me agarrei à imagem das pernas bonitas, dos pés bonitos, e meu pé ainda continua sendo bonito, modéstia à parte, não é feio, ainda bem. Feio é o da Thalita, que tem um dedo gigante. Se você nunca viu o dedo da Thalita, veja, é uma coisa jurássica. Eu falo assim porque ela não liga, ela sabe, ela é segura. Eu me agarrei àquelas fotos. E está tudo certo. Você vai se agarrar à imagem certa. Eu vou te dar uma imagem para você se agarrar, Abraão. Olhe para o céu. Toda vez que você estiver chateado, você vai olhar para o céu. E quando você tiver de acordar um dia ruim, vai para a praia, pegue a areia. Eu vou te dar essa imagem. Ele deu uma imagem para a noite e para o dia. Isso não é incrível? Meu Deus. Uma imagem para a noite e para o dia. Se tiver uma noite chateada, uma noite ruim, olhe para o céu. Olhe para as estrelas. Você pode contar? Não posso. Então essa vai ser a sua descendência. Minha fé foi renovada. Acordei chateado, porque o filho ainda não veio. Acho que vou dar uma passada na praia. E vou pegar muita areia, vou olhar para cada grãozinho daquele e imaginar que tudo isso aqui que eu não posso contar vai ser a minha descendência. Deus disse isso. Deus não é homem para que minta. Como é que você vai ser grande se você não enxerga essa grandeza? Como é que você vai ser forte se você age como um fraco? Você tem que ter uma visão grande. Diga visão grande, ampliada, uma imagem de grandeza. Diga imagem de vitória. É assim, uma imagem de vitória. Como imaginou na sua alma, assim é. O que você está imaginando aí agora? O que está aí na sua cabeça agora? Você pode, eu tenho certeza que está aí. É isso mesmo, Senhor, eu posso. Eu posso, Senhor. Eu posso, não importa o quanto o diabo tem te mostrar que eu não saio, que eu não posso. Um tanto de pessoas já falaram isso. Eu vou, Senhor, eu vou. É para lá que eu vou, Senhor. Para a direção da vitória, para a imagem de vitória. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Quando eu comecei a me imaginar saindo, meu Deus, trabalhando, eu só imaginei arrumar um emprego num lugar decente. Deus me deu muito mais que isso. Eu vou te falar uma coisa, eu não vou jurar como Deus falou, eu juro por mim mesmo, mas eu te falo isso por Deus. Hoje eu falei para o meu filho, meus 2 filhos, falei, filhos, a mamãe fala isso, Jesus, acho que eu estou fazendo Floriano, é uma coisa engraçada, mas de verdade, uma vez eu passei do lado de uma variante que não tinha um banco da frente, e eu desejei aquela variante só para não andar a pé do jeito que eu andava andando.
Eu desejei de tudo que a minha cabeça está envolvida com... Eu não achava que eu podia ter mais. Que maravilha quando Deus foi me mostrando a luz da palavra, como imaginou na sua alma assim, chama a existência o que não existe. E eu comecei a imaginar coisas que eram inatingíveis, impossíveis, coisa de gente maluca, na visão de muitas pessoas. Se agarre à imagem de vitória, forme uma imagem de vitória. Pegue fotos do melhor tempo. E se você não teve esse tempo, encontre um amigo, alguém que faça, prepare algo, uma imagem. Eu sempre fui mais acima do peso, eu quero ser magrinho. Vai lá, passa por um Photoshop, fica magrinho, fica ajeitado. Coloque seu rosto num rosto de alguém que você acha que tem um corpo que te... Comece a mudar a imagem sobre você. Muda a imagem. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ter imagem de vitória, visão de vitória. E vai perseguir o caminho da vitória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E vai começar a repetir isso sem cessar. Aqui está a minha Bíblia do meu lado, do lado da minha cama. É a palavra de Deus. Eu serei tudo o que ela diz que eu sou tudo 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 que ela diz que eu sou, eu terei tudo que ela diz que eu terei. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. Obediência radical. Bênção radical. Você está com o seu projeto presente a Deus, com a sua oração, o seu momento com Deus. Essa oração é sua, porque da mesma maneira que segunda, a sua visão mudou, e muitos rasgaram o projeto e fizeram um novo. Hoje eu não sei, talvez sua visão também está mudando, e muita coisa daqui para frente vai ser tão diferente. Então, fale com Deus. Faça a sua oração agora com Deus, porque eu tenho uma convicção no meu espírito que você não é a mesma pessoa e que a pessoa que entrou ali, por aquela porta, não é a mesma que vai sair. Te dou meu coração, eu tenho certeza disso. Você mudou. Eu sou valoroso. Eu sou talentoso. Eu sou poderoso. Comece a dizer isso. Eu sou valoroso. Eu sou talentoso. Eu sou poderoso. Eu sou talentoso. Eu posso tudo que Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Eu vou onde Deus diz que eu posso ir. Eu andarei em vitória. Deus é comigo. A visão que eu tenho de mim, da minha vida, é de vitória. Eu andarei em vitória. Vamos! Eu sei que o seu espírito mudou. Tudo a ti, tudo a ti. Eu não tenho mais visão limitada. E eu entrego tudo a ti. Essa palavra tem que mover você. Se até hoje nada estava te movendo, hoje você já foi movido para um lugar mais alto. Coração e tudo que há em mim. Uau! Entrego meu viver. Se agarre à imagem das estrelas. Se agarre à imagem da areia da praia. Se agarre à imagem da vitória. Você pode mais. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego. Você não precisa do lixo que está aí fora. Você tem tudo o que você precisa em Deus. Tudo a ti. E eu entrego
irmãos, é hora de você se virar do avesso. Acabou. Aquele tempo que nada me movia, ou que estava me movendo, era derrota, era inércia, era passividade. Chega! Acabou! Eu deixo aos pés da cruz. Eu vou comer comida viva. Eu vou ter uma obediência radical. Eu vou me agarrar a uma imagem de vitória. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. Aleluia! E força! eu entrego. As coisas precisam estar mudando dentro de você. Sua visão tem que ser outra. Seu espírito outro. Sua atitude outra. Senhor, e eu entrego. A palavra entra onde você menos imagina. A palavra que nos muda. Tudo a ti, somente a ti, Senhor. Quando a palavra realmente entra, a nossa vida toma um outro rumo. E nos tornamos as pessoas poderosas que ela diz que somos. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A Deus toda a glória, a Deus Espírito forte, toda a espírito renovado. glória, a Deus. Quando uma porta se fecha, muitas outras se abrem. Toda a glória. Não abra um caminho para o inimigo, mas sim para Deus. Crê em tudo que Ele está trabalhando na sua vida, e tudo que Ele tem podido, tudo que Ele tem feito e o que Ele ainda pode fazer. Se você crê, dá vazão à fé. Seu poder restaurou-me. A Deus. Uma visão renovada é poderosa. Não é à toa que Paulo disse: renovem a mente, o entendimento. Renove a sua mente hoje. Uma visão ampliada, uma visão de vitória. Como imaginou na sua alma, assim é. Então você vai ter uma imagem de você, como a que Deus tem de você.
da vida que você quer, que é a vida que Deus quer para você. E acabou. A visão que o diabo tem te dado, você vai rejeitar para sempre. Toda vez que ele quiser te dar aquela visão de volta, que você traga ela de volta, você vai fazer como Abraão. Vai olhar para a visão certa. Deus deu a ele a imagem do céu e a imagem da terra, da areia, da praia. Por isso nós temos que ter já a imagem lá, daquilo que nós queremos. E devemos focar naquilo que nós queremos. E não naquilo que o diabo quer que a gente acredite, os seus instrumentos e as circunstâncias. Estenda tuas mãos para a direção onde você crê que Deus, pela sua fé, com uma imagem de vitória, já fez uma grande obra. Então declara lá essa grande obra realizada lá. Em nome de Jesus, eu declaro, eu possuo, que essa vitória já aconteceu. Que isso que eu espero já foi materializado, já foi mudado. Eu tenho uma imagem de vitória daquele lugar, daquela pessoa, daquela situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Deus de Israel, nós oramos agora, Senhor, com confiança. Nós confiamos no Senhor porque sabemos que o Senhor tem nos levado, meu Deus, para lugares altos através da sua palavra. E nós concordamos com a fé do teu povo, com tudo que foi apresentado ao Senhor, com esse espírito renovado, essa renovação de fé, de mente, de espírito. Nós concordamos, meu Deus, com essa vida abençoada que essa pessoa tomou posse e declarou dentro e fora dela. Nós concordamos, meu Pai, e nós ligamos aqui na terra todos esses projetos materializados, para que eles sejam ligados no céu, e desligamos tudo que até hoje tem roubado o entendimento, a visão, as forças, a alegria dessa pessoa, para que sejam desligados no céu, em o nome do Senhor Jesus, e declaramos vitória sobre o teu povo, amém, amém e amém. Tem temor, você não vai fazer boas escolhas para a sua vida. As escolhas certas para a sua vida são as de Deus. As que Deus determinou para a sua. Você não vai conseguir fazer nenhuma escolha que presta, que vai te levar a um bom lugar, se você não tiver temor. Então não existe sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus, diz aqui. Que você vai se comprometer hoje com Deus, que todo dia você vai...